E hoje a gente está no conflito aí de Rússia e Ucrânia e tem uma boa massa de brasileiros interessada nesses conflitos e junto com esse momento acaba fazendo uma crítica ao Brasil, porque o Brasil não está envolvido, porque não tem militar lá. Só que guerra é isso, né? Vai mandar efetivo para lá e vai perder e não vai voltar, e é brasileiro morrendo, né? Então, o ideal em qualquer mundo é que não tivesse a guerra, né? Imagina, né? Então podemos bater um papinho da Ucrânia aí? Podemos, agora. Então vou puxar um pouquinho antes. O que acontece? Eu tive a felicidade também de ter uma outra missão no exterior, onde eu fui chamado, depois de fazer o curso de Estado-Maior, para ir para a Espanha, para fazer o curso de Estado-Maior lá na Espanha e depois passar um período lá como instrutor. E o que isso tem de diferente? Tem de diferente o seguinte, que existem 5 escolas da OTAN, que são as escolas de primeiro nível no mundo, tá certo? Uma delas fica nos Estados Unidos, 4 delas ficam na Europa. As da Europa, se eu não me engano, é a da Alemanha, a da Itália, a da França e a da Espanha. Então, eles chamam de primeiro círculo. Neste primeiro círculo, depois tem outras escolas em outros países, que a OTAN tem dezenas de países. Cada um tem sua escola militar. Mas as 5 escolas desse primeiro círculo de escolas, são as mais conceituadas. É onde a OTAN mexe na doutrina, é onde eles fazem experimento de doutrinário, é onde ela forma o núcleo duro mais potente ali das suas forças, onde os oficiais dos principais países integrantes frequentam o curso, fazendo intercâmbio, inclusive. E essas escolas da OTAN, particularmente as de primeiro nível, elas não têm instrutores que não sejam da OTAN. É uma coisa meio lógica, né? Meio óbvia, né? Fala, a gente é a aliança militar mais potente do mundo. Por que nós traríamos um instrutor da China, por exemplo? Por que nós traríamos um instrutor até da Austrália poderia, que é aliado americano e tal. Mas por que não traríamos um cara da Indonésia? Eles olham você com os olhos já de quem olha alguém que está mais embaixo. O Brasil não. Então, o Brasil é o único país do mundo que manda um instrutor para uma escola de primeiro nível da OTAN. Tá certo? Então, essa única vaga em 2007 para 2008 eu estava ocupando. Então eu fui instrutor dessa escola. Ou seja, eu era instrutor de países, de instruendos. Eu tinha, com meus alunos, vamos dizer assim, mais ou menos uns 100 e poucos espanhóis, e mais uns 10 americanos, e mais uma meia dúzia de franceses, e mais os portugueses, os italianos, tudo eram meus alunos. Eu era instrutor de estratégia, tá certo, nessa escola. Não era uma matéria qualquer, não dava aula de português lá, eu dava aula de estratégia, tá certo? Então, eu tive a oportunidade de conviver com a doutrina da OTAN, de ver como a OTAN trabalha, tá bem? Como é que ela trabalha, o que ela avalia, o que ela considera como risco, qual é o nível de risco que ela considera. Então, você vai aprendendo umas coisas interessantes. E aí você olha pro dia de hoje e você vê acontecendo uma guerra como a da Ucrânia. Quem não tem uma experiência assim, ou quem não é estudado, acha que aquilo lá é Davi contra Golias e que, no fim das contas, o que vai acontecer é alguém vai esmagar alguém, ou por que o país está atacando, por que ele não desiste, não volta de onde ele saiu e deixa por isso mesmo e tal. Isso não é bem assim, não. Tem um lance da geopolítica aí, que você tem que buscar a origem disso bem lá atrás, tá certo? Bem lá atrás mesmo. Eu diria que isso vem de séculos, tá bem? O que é ali o conflito russo-ucraniano vem de muito tempo atrás, vem da época dos czares. Tá? A Ucrânia sempre foi o celeiro da Rússia, porque a Ucrânia tem solos diferenciados onde se produz vegetais que na Rússia não se consegue produzir, até por causa do rigor do inverno, etc. Mas o solo da Ucrânia é um solo bom, é um solo diferenciado também. Então, a Ucrânia sempre foi celeiro da Rússia, começa por aí. A Rússia depende da Ucrânia para sua parte, né, para obter os alimentos que ela precisa. Aí começa com o lance do petróleo. Começa com o lance da energia. Então, a Ucrânia tem muita coisa que interessa para a Rússia. Agora, o que a Ucrânia mais tem que interessa para a Rússia é a posição dela. E é por isso que a Rússia não desiste da guerra com a Ucrânia. Por isso que ela não volta para casa e deixa por isso mesmo. O que acontece? Durante muitas décadas, particularmente durante a Guerra Fria, ficou de um lado a União Soviética, né, vamos dizer, não era a Rússia, né, União Soviética, do lado oriental ali, e do lado ocidental, os Estados Unidos e os seus aliados, né, após a Segunda Guerra Mundial. Então é Ocidente versus Oriente, tá bem? E os países da Rússia, a União Soviética, ela criou, para protegê-la dos países ocidentais,
ela criou o que ela chamou de... O que ficou conhecido, não é ela que chamou, não. Ficou conhecido como a cortina de ferro, que era uma linha de países dentro do território da Europa, que eram países que eram protegidos pela União Soviética, tá certo? Ficavam embaixo da asa do soviético. O soviético meio que mandava no que estava acontecendo ali em cada país daqueles, né? Cada um tinha seu líder, seu presidente, né? Mas seguindo o que o soviético falava. E a União Soviética tinha ali a cortina de ferro. Bicho, essa cortina de ferro, depois da queda do Muro de Berlim, e quando a Guerra Fria, entre aspas, acabou, tá certo? Essa cortina de ferro começou a ser desmontada. Então, muitos dos países da antiga cortina de ferro, que faziam aquele isolamento, que davam espaço para que a União Soviética, ou a Rússia, né, porque depois que houve a queda do Muro de Berlim, em seguida teve o Gorbachev desfez a União Soviética e a Rússia passou a trazer o que era da antiga União Soviética, chamou-se de Rússia, né? Não é a mesma coisa, mas a Rússia representa o que era antes do esfacelamento da União Soviética, o que era a União Soviética. Então, a Rússia, vamos dizer assim, começou a perder os países da cortina de ferro. E começou a cair. Começou a cair Polônia, Iugoslávia, começou a cair. E à medida que eles iam caindo, esses países foram se alinhando com o outro bloco. Então, começou a ter o lance da OTAN ganhar terreno em direção à Rússia. E geopoliticamente falando, a Rússia, ela não concebe a possibilidade, para ela é vital, não ter contato de fronteira direto com países ocidentais, particularmente do bloco da OTAN. Tá bem? E hoje, tá bem? Ela está conseguindo isso. Ela não tem contato direto. Tem sempre um país tampão no meio do caminho. Se a Ucrânia passar a fazer parte da OTAN, acaba esse negócio. A OTAN vai ter fronteira física direta com a Rússia. Significa que o camarada atravessa um rio, tá certo? Ou ele anda 10 quilômetros, ele está dentro da Rússia. Coisa que a Rússia não admite. Então, o que o pessoal não entende é que o russo médio, não é só o Vladimir Putin, não é só o dirigente máximo do país, não. Mas o russo médio, ele compreende o risco que é você estar em contato direto com a potência ocidental, que mais cedo ou mais tarde pode se tornar uma ameaça para você. E o russo médio tem essa ânsia de não deixar isso acontecer. Então eles consideram isso como sendo um objetivo nacional permanente. Isso não muda, tá certo? Por isso que a Rússia não abre mão, não vai abrir mão, mesmo que ela tenha que apelar para os seus meios nucleares, ela não vai abrir mão de que a Ucrânia entre na OTAN. A Ucrânia pode continuar sendo um país independente, pode ter lá o seu presidente diferenciado lá, que é populista, etc, etc, mas ela não pode ser membro da OTAN. Tá certo? Enquanto persistir a ameaça de que a Ucrânia vai ser membro da OTAN, a Rússia vai fazer guerra com a Ucrânia. Tá certo? Até que... Quer que acabe a guerra da Ucrânia? Pô, é só fazer um tratado qualquer lá e dar certeza para a Rússia. Quando a Rússia tiver a garantia de que a Ucrânia não vai ser membro da OTAN, acaba a guerra. Como aconteceu a crise dos mísseis em Cuba. Tá certo? Quando é que a Rússia decidiu tirar os mísseis de Cuba? Quando o governo americano fez um acordo, tá certo? Com a União Soviética, dizendo que Cuba não seria atacada em hipótese alguma. Não, nós não vamos atacar Cuba. Cuba vai continuar sendo um país que vocês podem ter a sua influência lá, como União Soviética e tal. A gente não vai atacar. A Rússia falou, então tá bom, então eu tiro o míssil. Mesma coisa, quando se der garantia de que a Ucrânia não vai entrar na OTAN, a guerra da Ucrânia acaba. Enquanto não se der essa garantia, a guerra da Ucrânia vai continuar. Tá certo? E se tiver que ser uma guerra atômica, vai ser uma guerra atômica. O russo vai até a última consequência para manter essa cortina de ferro. O que seria o resquício da cortina de ferro hoje em dia, tá certo? Ele quer espaço entre ele e o OTAN mais próximo. Ele quer espaço físico, porque ele sabe que espaço físico significa tempo, tá certo? Vai se levar um tempo para poder chegar na fronteira da Rússia. E nesse tempo ela dá um jeito na defesa dela. Então, se você sabe como funcionam as coisas, se você esteve dentro da OTAN, se você sabe como, né, o que pensa o russo médio, porque você estuda isso. Quando você é instrutor de um curso, quando você é aluno de um curso da OTAN, você estuda o russo. Para poder, ou você estuda o elemento que possivelmente vai ser o seu adverso. Qual é o elemento adverso da OTAN? É a antiga União Soviética. Sim. Então você estuda o inimigo. Aí você aprende por que coisas como essa, por que hoje você tem. Agora, estamos tendo a guerra da Ucrânia, bicho. O que está acontecendo no mundo? Tá? Primeiro, nós estamos no mundo ocidental. Então o que nós estamos vendo hoje é o que a mídia ocidental passa. Vai lá na China,
tá certo? Vai lá na China e tenta ver no jornal da China o que eles escreveram. Eu já tive na China, em Pequim, tá? E veja lá no jornal chinês o que está escrito sobre a guerra da Ucrânia. O que o governo da China pensa, o que o chinês médio é levado a pensar assim pela mídia controlada pelo Estado, o que ele pensa. Tá certo? O chinês médio, ele acha que o certo é a Rússia. Claro que é a Rússia. Imagina, a OTAN opressora está querendo dar um passo na direção de conquistar território do russo, então o russo está se defendendo. A guerra da Ucrânia é uma guerra de defesa, de autodefesa. É para salvar a si mesmo. O chinês justifica a guerra da Ucrânia. Tá certo? Então, se você olhar pela visão ocidental, você vai ver o que nós temos hoje aí. O russo é o agressor, o russo é o mal, tal. Olha, não estou tomando partido, hein? Sim. Estou dizendo as coisas como elas são. Tá? Assim caminha a humanidade, assim que a coisa funciona. Tá? Então, para o mundo ocidental, o russo continua sendo o malvado. Tá bem? Até porque ele é um inimigo atômico, né? Então, ele faz parte do clube atômico. Tá? Ele tem capacidade de fazer grandes estragos. Seja o exército dele do tamanho que for. Não tô discutindo aqui se o exército russo está pequeno, está grande. Todo mundo achou que no começo da guerra ele ia atropelar a Ucrânia. Agora está aí, empacado aí. Conquista 10 km aqui, perde 10 km ali, não sai do... Tá. Mas pro russo está de boa. Meu amigo, o russo ele pode tocar essa guerra assim mais 200 anos. Ele só não vai admitir que a Ucrânia seja da OTAN. Tá certo? Estar em guerra nessa situação para ele é vantajoso. Então, vamos dizer assim, claro, pode acontecer coisas, pode, né? Teve outro dia, quase teve um atentado lá contra o Vladimir Putin, lá daquela falange lá, né? Que do tentou, Wagner do Wagner e tal.